Continuamos acompanhando a decisão de política monetária por parte do Comitê de Política Monetária Brasileiro do Banco Central. Temos 0,25 ponto percentual a menos na taxa Selic, agora de 14% ao ano. Nós vamos repercutir agora com Fernanda Guardado, economista-chefe para a América Latina do BNP Paribas. Seja bem-vinda na nossa programação, Fernanda. É um prazer tê-la por aqui, minha cara. Uma ótima noite a você. Obrigada, Gabriel. O prazer é meu. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Obrigada pelo convite. Perfeito. Fernando, você participou dessas decisões, das composições de comunicados, a época em que era ainda diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central Brasileiro. Eu gostaria de entender o que muda, principalmente na comunicação, desde a publicação passada, quando houve um certo ruído entre o que o Banco Central queria dizer e o que o mercado estava entendendo. Corrigidos os rumos dessa comunicação da autoridade brasileira? Sim, Gabriel, a gente teve um comunicado que foi menor, né, e mais direto ao assunto, dá para dizer. De fato, o comunicado da última decisão teve uma certa confusão, trouxe uma dificuldade maior de interpretação, digamos assim, porque o Banco Central descrevia ali um cenário que estava se deteriorando, mas cortava juros e falava de cenários alternativos. Agora não teve nada disso. Agora o Banco Central fala sobre alguma moderação nos dados de atividade, ressalta que teve alguns dados de inflação, que a média dos núcleos está rodando abaixo do topo da meta, não doura muito a pílula, né? Ainda mantém um balanço de riscos assimétrico para cima, ou mostrando que os riscos para a inflação ainda estão viesados para cima, mas tem alguns pequenos sinais no comunicado de maior preocupação, né? Um Banco Central que corta, mas reconhece que houve uma deterioração nas expectativas de inflação mais longas, e nisso ele está se referindo às expectativas do Focus para 2028, que vieram avançando desde a última reunião, e que é um aspecto muito desconfortável para o Banco Central, né? Então, eu acho que sim, veio mais simples, veio mais direto ao ponto, mostrando alguns sinais de preocupação, mas ainda cortando juros mesmo assim. Perfeito. As indicações, ou pelo menos as projeções mantidas por vocês no banco, indicavam até uma pausa nos cortes de juros para a próxima decisão. A gente manteria esses 14% de Selic para observar a materialização de alguns riscos, para receber mais informações da economia brasileira e também de economias internacionais e, claro, para a gente efetivamente ter uma estabilização do cenário internacional que ainda continua muito instável. Você acredita ainda nessa pausa? Essa comunicação deixa talvez a porta aberta para mais calibração dessa política monetária para as próximas decisões? Como é que você está vendo essa movimentação dos juros aqui no país? Por favor, Fernanda. Perfeito, Gabriel. Nós ainda acreditamos que seria o ideal pausar para tentar avaliar como é que esse cenário que está mudando tanto, né, e de forma tão rápida. Mas o comunicado de hoje, ele foi um comunicado que os economistas gostam de dizer que é dependente dos dados, né? Ele deixou a porta aberta para qualquer coisa, né? Então, os sinais positivos que eu citei poderiam estar justificando, do ponto de vista do Banco Central, cortar um pouquinho mais os juros. Mas como que você vai cortar os juros quando a sua projeção daqui a 2 anos ainda não está na meta, né? Num ambiente em que os riscos são assimétricos para cima, em que você tem riscos importantes para se materializar, como é o caso do El Niño. Ao mesmo tempo, ele também não fechou a porta. Ele fala no último parágrafo do comunicado sobre manter o grau de restrição necessário para a convergência da meta, que nos nossos olhos seria parar agora no 14%. Então, nós queremos ver um pouco mais como é que está o racional do Banco Central, uma descrição mais profunda, né, que nós veremos na ata, que será divulgada na terça-feira da semana que vem, para então poder calibrar o que é a nossa expectativa para a próxima reunião. Mas ficou muito claro que o Banco Central quis deixar esse próximo passo em aberto, não quis sinalizar se parou ou não. Então, de fato, essas duas opções aparecem sobre a mesa hoje. Perfeito. Em diversas ocasiões, praticamente todos os comunicados, o Banco Central reforça o compromisso com a meta de inflação.
Esse compromisso reforçado, ele dá essa tranquilidade para o mercado financeiro, para quem está do outro lado da bancada, no caso, recebendo essas decisões e os comunicados do Banco Central brasileiro, de que a gente vai ter essa manutenção de juros, de que a meta vai ser perseguida. O Banco Central, novamente, falou sobre a inflação, mas também falou de mercado de trabalho e atividade sem grandes solavancos. São alguns dos objetivos com a política monetária brasileira. Bom, o principal objetivo continua sendo a meta de inflação, mas eu acho que num ambiente como o que a gente vive aqui no Brasil, em que nós estamos desde 2019 sem atingir a meta de inflação, a gente já vive num cenário em que são mais importantes os atos do que as promessas, né? Então, se observa isso um pouco nessa deterioração das expectativas de longo prazo. Independente do que vai acontecer na eleição, da abertura do Estreito de Hormuz, no final das contas, quem tem que trazer a inflação para 3% é o Banco Central. E o que o mercado, os analistas estão falando, e não só os analistas, as próprias empresas, a gente observa o mesmo tipo de fenômeno na pesquisa Firmos, apontam que, olha, o pessoal não está confiando tanto assim que a inflação vem para 3, está mais em 3,80 para daqui a 2 anos. Então, eu acho que isso limita um pouco quanto que o Banco Central pode testar de redução no nível de aperto monetário que ele tem ainda pela frente. Agora, Fernanda, eu quero entrar no assunto que eu vou ter que entrar contigo, já pela tua expertise de acompanhamento do cenário internacional, que são as menções do Banco Central brasileiro a outras economias. Em especial, o primeiro parágrafo, quando fala de indefinição de política monetária em economias do mundo. Economias avançadas, ou seja, no plural, não é só os Estados Unidos, tem algumas preocupando o Banco Central brasileiro. Eu havia citado no bloco anterior, Banco Central do Japão, Banco Central da Inglaterra, Banco Central Europeu e o próprio Estados Unidos, dando indicações ou efetivamente aumentando as taxas de juros. Quanto que isso é levado em consideração para a nossa política monetária aqui no Brasil? Há essa distinção e como que isso pode afetar a trajetória futura de juros, por favor? Gabriel, ainda que não exista uma relação direta, né? O Banco Central americano vai fazer uma coisa, o BC vai reagir de uma forma linear e direta, né? Como acontece em algumas outras economias emergentes, é até assim o caso. Mas eu acho que essas menções, elas são importantes porque esses movimentos, essas incertezas em políticas monetárias, nas decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Japão, eu acho que aqui são os principais drivers do que estava na cabeça do Copom, elas têm impactos sobre preços de ativos que, por sua vez, têm impactos sobre a inflação, né? E aqui a gente está falando do câmbio. A gente está falando do real, a gente está falando dos fluxos financeiros para o Brasil, para os juros da dívida pública. Então, se você vê um aumento de juros no exterior, é como se a base dos juros para os outros países emergentes também ficasse ligeiramente mais alta. O fato de nós já estarmos num patamar mais alto nos protege um pouco, mas nós temos as nossas idiosincrasias para lidar que exigem, de fato, esse patamar mais alto, né? Então, por exemplo, compara com a última vez em que o juro teve perto de 14%, ainda estava lá no Banco Central, 2023. Se você for comparar o que era o nível de taxa de juros no resto do mundo, principalmente nas curvas de juros, era bem mais baixo. Então, é algo que o Banco Central leva em consideração não de uma forma direta, o Federal Reserve vai subir em setembro ou em dezembro, mas pela dinâmica que essa incerteza ou essas decisões podem gerar sobre o país, sobre os preços de ativos e outros preços que são importantes para a economia também. Perfeito. Eu queria até pedir para a nossa produção colocar na tela uma arte que nós preparamos com os últimos dados que recebemos da economia brasileira, o que forneceu insumo para a tomada de decisão de política monetária de hoje. Não sei se eu vou pegar o pessoal no contrapé, mas se vocês puderem... Essa é a taxa Selic. Eu queria pedir os dados da economia, uma arte que nós separamos com IBCBR, com dados de produção industrial, vendas do varejo, volume do setor de serviços,
e também com os números do mercado de trabalho. São alguns dos dados que a gente recebeu desde a última reunião. Mas já adianto aqui, Fernanda, que a gente viu desaceleração para para esses três setores que eu citei, tanto para vendas do varejo, quanto para a produção industrial e quanto para volume de serviço. Essas são as comparações anuais, ou seja, os agregados dos últimos 12 meses. A atividade do IBC-BR em maio foi de 1,4% de crescimento, ou seja, demonstrou certo arrefecimento em relação aos últimos dados que recebemos antes dessa última divulgação de maio. A inflação continua acima da meta, que é o que a gente já abordou aqui, e o mercado de trabalho está cerca, vamos dizer assim, estável quando olhamos para a taxa de desemprego, mas o CAGED de junho foi o pior desde a pandemia. O que esses dados mostram sobre o cenário interno brasileiro, em especial para a condução de política monetária? A gente já está vendo enfraquecimento, o Banco Central não falou desta vez sobre setores cíclicos que voltaram a crescer mesmo com juros mais altos. Pode aparecer na ata, mas não foi destaque no comunicado, Fernanda. De fato, Gabriel, o segundo trimestre tem mostrado um arrefecimento em alguns indicadores, como você citou, comércio, alguns de serviço, mesmo na indústria. Depois de um primeiro trimestre que foi mais forte, o segundo trimestre está um pouco mais moderado. Entretanto, eu ressaltaria que tem se observado uma volatilidade bastante grande nesses dados e uma certa dificuldade em explicar o que está por trás, se é o endividamento das famílias, se foi a Copa do Mundo, o que foi. Então, assim, eu gosto de tomar esses dados mensais com uma grande dose de sal e observar um pouco mais a tendência. Mas, de fato, parece uma tendência de um crescimento mais moderado. Nós temos um avanço de PIB para esse ano em torno de 2,3%. Né? Por outro lado, o mercado de trabalho, ele segue muito resiliente. Essa taxa que vocês estão colocando aí na tela, essa taxa de 5,4%, é a menor de décadas. Né? Então, não é um mercado de trabalho que está sinalizando que, olha, tem desemprego maior vindo aí. Mesmo o CAGED, que, como você citou, foi o pior em junho em muito tempo, lembre que tem sazonalidade nesses dados. Tem mês que sempre é pior. Dezembro sempre é melhor, CAGED gera muito emprego. Então, a gente dessazonaliza, a gente tira aquela variação mensal usual e olha para o dessazonalizado. No dessazonalizado, junho ainda foi positivo, menos do que nos meses anteriores, mas ainda positivo. Então, a gente observa ainda a criação de vagas no Brasil num cenário de taxa de desemprego já bastante baixa, que gera questionamentos. A gente está gerando menos vagas porque tem menos demanda por emprego ou porque tem menos oferta de emprego? Né? Eu acho que é uma discussão que está aí e talvez tenha um pouco das duas coisas. Você pode ter um pouco de desaceleração da demanda por novos, enfim, empregados, e também você pode ter menos gente no mercado de trabalho por uma série de outras razões. Mas veja que até o Banco Central não bateu muito bumbo em torno desses dados, exatamente porque há essa volatilidade, como se observou em dezembro. Dezembro foi um trimestre fraco, aí veio o primeiro trimestre, foi bem mais forte, tem uma série de incentivos na economia, incentivos de renda, de consumo, que ainda podem fazer o seu efeito surgir na frente, e o Banco Central está tentando enxergar isso, esse filme, não olhar só para a foto. Perfeito. E aí, por exemplo, você menciona incentivos. Na reunião passada houve um desequilíbrio do balanço de riscos, mais uma vez foi tornado assimétrico, 4 riscos de alta para a inflação, 3 riscos de baixa para a inflação em relação a este cenário base projetado pelo Banco Central no seu modelo. Quando a gente olha para o quarto item que foi adicionado recentemente, o Banco Central justamente fala sobre incentivos à atividade no Brasil, estímulos à demanda agregada, ao componente de consumo principalmente, que tenha o resultado do crescimento da atividade econômica acima do seu potencial, ou seja, mantendo o hiato do produto positivo. Quanto que isso é risco para os próximos meses, vendo que a gente está em ano eleitoral, diversas políticas de incentivo à economia, só para a gente encerrar essa nossa participação nessa nossa conversa hoje. Fernanda, por favor. Gabriel, segue sendo um risco, apesar de não termos tido uma materialização tão positiva quanto talvez se imaginasse para esse segundo trimestre. E há o questionamento, de novo, né, do porquê disso.
Mas o fato é que algumas políticas, elas são permanentes, né? A isenção do imposto de renda é uma política que aumenta a renda disponível de forma permanente. Então, mesmo quem está endividado, entrou num desenrola, vai estar pagando menos parcela. Daqui a um tempo, ele pagou a dívida e essa renda disponível está lá, né? Os juros estão caindo, isso é uma medida que acaba, de uma certa maneira, diminuindo, né, essa compressa que o Banco Central está tentando fazer na economia. Acho que tem um risco ainda para frente, por isso que o Banco Central talvez tenha sido mais cauteloso em dar um grande, enfim, de bater bumbo, né, muito nesses dados um pouco mais fracos do segundo trimestre. Mas mais do que isso, nós temos riscos que o BC é um risco que o BC não controla, né? E você leva tempo para os dados saírem e você efetivamente observar. E tem o risco do El Niño, tem o risco que a gente já citou aqui da mudança de política monetária no exterior tendo impacto no Brasil, tem uma guerra que entra dia, sai dia, a gente não sabe se terminou, se não terminou. Então, ainda tem muitos riscos no horizonte, num cenário inflacionário bastante desafiador. O terceiro trimestre vai ser um trimestre de inflação mais baixa, faz parte da sazonalidade, a gente já está observando isso, mas os fundamentos da inflação ainda são preocupantes. E há o risco inteligência artificial, que também está sendo mencionado aí por bancos centrais, quanto que esse dinheiro vai virar inflação no futuro. Inclusive vai ser tema do nosso fechamento de mercado daqui a pouquinho. Saiu o resultado de SpaceX, eles investiram mais 15 bilhões de dólares em 3 meses só em inteligência artificial. Então, são muitos riscos no radar. Fernanda Guardado, economista-chefe para a América Latina da BNP Paribas, sempre bem-vinda à nossa programação, minha cara. Até uma próxima e uma ótima noite a você. Uma boa noite para você e para todos que nos escutam hoje. Valeu, até.